E aí, será que masturbação é pecado? Será que dá pra gente realmente cravar biblicamente, olhando para aquilo que o texto nos diz e entender que, cara, isso é pecado, isso é algo que fere a vontade de Deus, isso é algo que realmente é contrário aos mandamentos de Deus? Será que tem como a gente cravar isso biblicamente? Guerreiro, seja muito bem-vindo, meu nome é Miguel, estamos aqui no Ministério Mal Que Eu Não Quero, mais uma live, mais uma mentoria ao vivo da jornada livre da pornografia. Sejam todos muito bem-vindos. Quem aí tá na dúvida se masturbação é pecado ou não, é uma dúvida muito importante. Por quê? A gente cresce com a ideia, especialmente a gente que faz parte da igreja, a gente que é cristão, a gente cresce com uma ideia de que masturbação é pecado, né? Talvez você já tenha visto pastores falando a respeito disso, lideranças falando que, não, é pecado, não faça isso, é errado. Muitas vezes, a gente, durante toda a adolescência, a gente passa com uma tensão muito grande, porque a gente sente um desejo, a gente sente uma vontade, mas ao mesmo tempo a gente tem uma ideia. Uma ideia que está nas nuvens, assim, uma ideia meio nebulosa de que masturbação é pecado. Só que nem sempre a gente tem as razões bíblicas, a gente não sabe exatamente o que a Bíblia fala a respeito disso. A gente só ouviu alguém falar que é pecado, mas a gente não sabe embasar isso biblicamente. E é por isso que nessa live de hoje, nessa nossa mentoria coletiva de hoje, eu vou compartilhar com você exatamente quais são as razões bíblicas para a gente entender se masturbação é ou não pecado. E também, para você que já está aí preocupado, meu Deus, se é pecado, então eu preciso me livrar disso. Sim, eu vou passar para você estratégias práticas, eficazes, para você deixar de ser um escravo da masturbação. Vamos para o que interessa. Primeiro de tudo, para o cristão que está nessa luta contra a masturbação e também contra a pornografia, a gente sabe que esse tipo de prática, eles trazem pra gente alguns sentimentos que são muito destrutivos, sentimentos negativos, né? Como, por exemplo, a culpa, né? Quem tá na luta contra a masturbação e é cristão, geralmente sente muita culpa. Cara, você tem a prática e logo depois você já... Cara, aquilo que era para ser prazeroso, aquilo que trouxe pra você um orgasmo, algo que traz muito prazer, no fim das contas... Logo depois desse prazer, ele simplesmente some, deixa você com um amargo da culpa, da miséria, da desgraça, aquele sentimento de hipocrisia, de que, cara, eu tô fazendo algo que é contrário à vontade de Deus. Gera em nós também um sentimento de vergonha, de que, cara, eu sou alguém que não devia estar praticando isso. Por quê? Porque eu sou cristão, eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu não consigo. Eu me esforço, por mais que eu me esforce, eu tento levantar, eu tento me controlar, mas eu não consigo. Então a gente vê que essas práticas trazem pra gente sim esses sentimentos destrutivos. Isso talvez seja a sua própria experiência, talvez você já tenha sentido isso na pele, mas isso também é o que os dados nos mostram. As pesquisas mostram pra gente que o sentimento com que as pessoas mais se identificam depois da queda em pornografia e em masturbação é justamente a culpa, é a culpa. Não é alegria, não é satisfação, não é um alívio, que gostoso que foi. Não. É a culpa. Então a gente já começa a ver que parece existir alguma coisa errada aí. Mas aí, diante disso, se a gente olhar para o mundo ao nosso redor, a gente vai ver que as pessoas estão falando que não precisa dessa preocupação toda, não precisa se sentir culpado, se sentir envergonhado. Não é isso, a gente vai ver em podcasts, em vídeos, em entrevistas por aí, os grandes especialistas, médicos, até mesmo pessoas que se dizem entendidas, que até são entendidas do assunto por um ponto de vista da ciência, quando esbarram nessa questão específica da masturbação, vão trazer pra gente um ponto de vista que vai dizer o seguinte pra você: cara, fica tranquilo, porque isso aí é natural. Isso aí é o seu corpo que está desejando algo. Isso é algo que é bom para você se conhecer. Você já não viu pessoas falando disso? Cara, é bom para autoconhecimento, para você conhecer o seu corpo, para você entender o que te gera prazer. Tem profissionais que vão indicar para você a masturbação, até mesmo para poder ter uma prática sexual melhor, para você saber o que traz prazer para você poder desfrutar de uma melhor relação sexual com o seu cônjuge, inclusive. Vai dizer se você já não ouviu esse tipo de recomendação, de sugestão por aí ou não, hein? A gente faz parte de um mundo em que as pessoas acham que masturbação é algo bom, é algo natural, é algo recomendável. E aí, qual que é a resposta então que a gente dá? Cara, eu sinto culpa, eu sinto vergonha, mas o mundo tá me falando que é bom, faz, tá tranquilo.
como cristão, para onde que a gente tem que olhar? Para onde que a gente tem que colocar os nossos ouvidos? Para quem que a gente deve voltar a nossa atenção se a gente quer saber a maneira correta de viver? Ora, é para a palavra de Deus, não é verdade? Na palavra de Deus, a gente tem a revelação de Jesus Cristo, do nosso Salvador, e também temos a revelação de como que a nossa vida deve ser. A palavra nos fala lá em Timóteo 3,16, fala assim que, cara, a Bíblia ela é útil para poder mostrar pra gente a maneira correta de viver. Para mostrar pra gente a maneira correta de viver. Então, na Bíblia nós podemos encontrar também as orientações pra gente viver de acordo com a vontade de Deus. E aí, será que a Bíblia fala a respeito dessa questão da masturbação? Esse é o nosso primeiro ponto. Primeiro, vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de masturbação. Segundo, vamos entender exatamente o que é masturbação. Terceiro, o plano de Deus para o sexo, de acordo com a Bíblia. E 4, os 4 estragos que a masturbação causa na nossa vida. E 5, como deixar de ser um escravo da masturbação. Guerreiro, vamos pra cima porque tem bastante conteúdo. Se você já tá gostando disso aqui, deixa uma curtida para eu saber que você tá animado, tá certo? Então, primeiro, será que biblicamente, o que a Bíblia fala a respeito de masturbação? Primeiro de tudo, não sei se você sabe ou não sabe disso, mas a palavra, o termo masturbação, não tá na Bíblia. A Bíblia não fala diretamente de masturbação. Não existe um versículo bíblico, não existe um mandamento que diga assim: não vos masturbareis. Não existe esse tipo de passagem bíblica que diz pra gente não se masturbar. Não existe. E aí, diante disso, algumas pessoas vão pensar, cara, então se a Bíblia não tá falando que não pode fazer, então vamos aproveitar, né? Só que, aonde que tá o problema desse tipo de conclusão? É o seguinte, a Bíblia não fala a respeito de tudo. A Bíblia não fala a respeito de todas as coisas que acontecem na nossa vida, de todos os mínimos detalhes. Por quê? O primeiro objetivo central da Bíblia é revelar pra gente a salvação que nós temos em Jesus. Esse é o primeiro objetivo. É registrar pra gente como que Deus veio até nós nos salvar, como que ele nos resgata do lamaçal do pecado, como que ele quer trazer a gente de volta para ele. É o plano de salvação. Esse é o objetivo central, primordial, principal da Bíblia. Agora, diante disso, nós também temos recomendações bíblicas sobre como vivermos de acordo com a vontade de Deus. Mas nós não temos um checklistzinho, uma listinha dizendo, ó, faça isso, não faça aquilo. Faça esse aqui, ó, esse outro aqui não, esse aqui não. Não tem esse tipo de lista. Mas nós temos o Espírito Santo que foi deixado por Deus para nos dar sabedoria, para a gente poder entender a palavra de Deus, para a gente poder entender o que ele quer dizer para a gente com relação a todas as coisas. Então, embora a Bíblia não fale diretamente, não vos masturbareis, mas nós podemos procurar na Bíblia o entendimento a respeito desse assunto. Só para você ficar bem presente para essa realidade, a Bíblia não fala também a respeito de trindade, por exemplo. Não existe o termo trindade, Deus é uma trindade na Bíblia. Não existe esse termo. Daí o que a gente vai entender? Não, então Deus não é uma trindade, Deus não é um Deus triuno. Não, claro que não. Por quê? A gente entendeu, por causa do contexto bíblico, por causa de diversas passagens, desde a criação do mundo, o batismo de Jesus, a gente vê em várias ocasiões na Bíblia, Deus se apresentando como esse Deus triuno, que é uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, embora a Bíblia não fale diretamente a respeito de trindade, isso é algo que nós entendemos a partir de todo o contexto da Bíblia e pela iluminação do Espírito Santo, que abençoou os teólogos, que abençoou as pessoas que estudaram a Bíblia para nos ajudar a compreender esse contexto. Então o nosso objetivo aqui agora é esse, é a gente entender, cara, a Bíblia não fala diretamente, especificamente sobre masturbação, mas dentro do contexto, do panorama bíblico, nós podemos entender o que ela fala a respeito de sexo, a respeito de prazer, a respeito de pecado, que vai nos ajudar a entender se masturbação é ou não é pecado. Então, beleza. Primeiro, entendemos que a Bíblia não fala isso diretamente, mas a partir do contexto dela, nós podemos entender se masturbação é ou não é pecado. Segundo ponto, o que é masturbação? Vamos para a definição do termo, porque a gente quer saber, cara, será que masturbação é pecado ou não é? A gente precisa definir o que é masturbação, tá? Então, primeira questão em relação à definição do termo, masturbação.
Tem gente que acha que marido e mulher estão lá na relação sexual, e aí o marido vai e estimula a esposa com as mãos, ou então a esposa estimula o marido com as mãos. E aí as pessoas vão pensar, opa, mas ela tá me masturbando, a minha esposa tá me masturbando, então não pode? Será que é pecado a minha esposa me masturbar? Ou será que é pecado eu masturbar a minha esposa? Olha só, essa é uma pergunta errada, tá? Essa pergunta é errada. Por quê? Isso não é masturbação. Não. Troca de carinho entre marido e mulher não é masturbação. Não. Isso é carícia. Quando um marido e uma mulher, dentro do casamento, eles têm a relação sexual e um acaricia o outro, isso não é masturbação. Tá certo? Masturbação é outra coisa. A definição de masturbação é o seguinte. Masturbação... Isso aqui é o Wikipédia, tá? A maior fonte de todas. Masturbação é o ato da estimulação dos próprios órgãos genitais, manualmente ou por meio de objetos, com o objetivo de obter prazer sexual, seguido ou não de orgasmo. Beleza? Isso aqui é o que a Wikipédia traz pra gente. Se você procurar definições por aí, você vai ver que basicamente é a mesma coisa. É você estimular os seus próprios órgãos genitais, manualmente ou com objetos, com o objetivo de ter prazer sexual, chegando ou não a um orgasmo. Em resumo, o que é masturbação? É a autogratificação sexual. Grava esse termo aí, autogratificação sexual. Por quê? A gente precisa entender. Se masturbação é autogratificação sexual, o que significa isso? Sexual. Bom, será que autogratificação sexual pode ser bom? Pode ser pecado? Vamos analisar esse termo então. Sexual. O que é sexual? Será que sexual, algo sexual é pecado? É pecado algo sexual? Tem gente que tem essa compreensão. Tem gente que acha que sexo é invenção do capeta. Que Adão e Eva estavam lá purinhos e daí eles pegaram o fruto proibido que era o sexo. E aí se deliciaram com o sexo que era o fruto proibido. Não, gente. Não confunda, porque sexo não é obra do capeta, não, tá certo? Isso aí é mentira do capeta pra você, porque justamente ele é o pai da mentira. Não, sexo é uma criação de Deus. A Bíblia fala pra gente, lá em Gênesis 1:28, que sexo é uma bênção que Deus deu para o homem e mulher desfrutarem dentro do casamento. A Bíblia fala, lá em Gênesis 1:28, sejam férteis e multipliquem-se. Deus abençoou homem e mulher dizendo, sejam férteis e multipliquem-se. Ou seja, Deus deu o sexo como uma bênção para o homem e a mulher desfrutarem dentro do casamento. Então, quando a gente fala de algo sexual, a gente não está falando de algo pecaminoso. A gente está falando de algo que tem a ver com sexo, que tem a ver com excitação, que tem a ver com orgasmo. E tudo isso é bom, é bom. Então, primeiro vamos quebrar esses paradigmas aí de que sexo é ruim. Não. Sexo é algo bom que Deus criou, que faz parte de tudo aquilo que ele olhou para trás e falou assim, ó, isso aqui é muito bom. É muito bom. Ok. Autogratificação sexual. Sexual, então a gente já viu que tá ok. É bom, né? Agora, gratificação. Autogratificação sexual. Gratificação é o quê? É você dar prazer. É você dar prazer, você se gratificar ou você gratificar o outro pode ser algo bom. Não no sentido sexual, tá? Vamos olhar aqui primeiro para gratificação isoladamente. O que é você se gratificar ou você gratificar alguém? É você encontrar prazer. Por exemplo, quando você cuida bem da sua saúde, quando você se alimenta bem, você está se gratificando, você está dando prazer para si mesmo. Se você come uma coisa que você gosta, se você escuta uma música que você gosta, se você encontra pessoas que você ama, você está se gratificando, você está dando prazer para você mesmo. E isso é ótimo, isso faz parte daquilo que Deus criou também. Deus criou o prazer, tá? Deus criou o prazer. Deus não é um Deus chatão que fala assim, não façam sexo, não se alegrem, não se divirtam. Não. Você acha o quê? Que Deus criou homem e mulher, e daí ele virou as costas, e daí quando ele voltou, ele tomou um susto, assim, que homem e mulher estavam lá fazendo sexo. Não, óbvio que não. Deus criou cada terminação nervosa no nosso corpo pra gente sentir
para a gente ter as sensações que dão para a gente prazer no nosso cérebro. Deus criou o pênis, Deus criou a vagina, Ele criou tudo isso de uma forma que se encaixa, de uma forma maravilhosa. Deus criou o sexo, Deus criou o prazer, ok? Então, estamos falando de autogratificação sexual. Quando a gente fala de gratificação sexual, prazer sexual é algo maravilhoso que Deus criou. O problema tá no prefixozinho aqui, auto. Autogratificação sexual. Quando a gente fala desse terminho aqui, auto, aí que entra o problema da masturbação. Por quê? Porque masturbação é a autogratificação sexual. O que é auto? Significa que é pra mim mesmo. Eu tô querendo gerar prazer sexual, que é algo bom, que é algo que foi criado por Deus, mas eu tô querendo fazer isso pra mim mesmo. É aqui que mora o problema, ok? É aqui que mora o problema. Vamos entender isso? De acordo com o que a Bíblia nos diz. Deixa eu só catar meu fone aqui. O problema é o auto. É você querer trazer pra você mesmo o prazer sexual. Por quê? Entendemos primeiro que a Bíblia não fala diretamente sobre masturbação, mas podemos entender pelo contexto bíblico o que ela quer dizer a respeito disso. Segundo ponto, nós cobrimos aqui, que foi o que é masturbação. Entendemos que masturbação é a autogratificação sexual. E agora vamos para o nosso próximo ponto, que é entender qual que é o plano de Deus para prazer e para sexo de acordo com a Bíblia. Para a gente poder entender exatamente se esse auto aí, qual que é o problema dessa autogratificação, de eu querer trazer prazer para mim mesmo, ok? Tá fazendo sentido para você? Tá gostando? Deixa uma curtida aqui para eu saber. Muito bem. Plano de Deus pro prazer e pro sexo de acordo com a Bíblia, tá certo? Primeiro, Gênesis 1:28, já falamos a respeito disso. Diz assim: Deus abençoou homem e mulher e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Ou seja, o primeiro ponto a respeito do plano de Deus para o prazer e para o sexo, de acordo com a Bíblia, é de que sexo é uma bênção, de que sexo é algo bom. Para quem? Como o Edmar está comentando aqui, ó, para duas pessoas, homem e mulher, dentro do casamento. Ou seja, existe uma definição clara de como que é para ser desfrutado, por quem que é para ser desfrutado o sexo. Ou seja, é para o homem e para a mulher que se unem no casamento, que assumem o compromisso, que firmam esse compromisso. Eu vou ser fiel a você, eu vou ser responsável, eu vou me dedicar, me entregar a você, assim como Cristo se entregou pela igreja. Da mesma maneira, a esposa vai falar: eu também vou me entregar para você. E assim os dois se unem no casamento e desfrutam do sexo. Aí então a gente vê que existem alguns limites. Ou seja, a gente vai ver que no mundo em que a gente vive, as pessoas quebraram completamente esses limites. Estão fazendo sexo fora do casamento, estão fazendo sexo com pessoas de vários sexos diferentes, estão fazendo sexo com até animais, estão fazendo sexo com várias pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, tudo deturpação do que é o plano divino. E aí a gente vai entrar na questão da masturbação. Opa, mas espera aí. Masturbação não tem duas pessoas. Se Deus criou o sexo para ser desfrutado por homem e por mulher, os dois juntos dentro do casamento, então não tem como ser uma pessoa só, porque aqui não tem um casamento. Então aqui não tem sexo. Masturbação não é sexo. Não é sexo. Porque o sexo é algo que Deus criou para ser desfrutado por homem e mulher dentro do casamento. Aonde que a gente entende isso de uma forma ainda mais clara? A gente vai entender lá em 1 Coríntios. E aqui, se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir lá em 1 Coríntios 7:4, que diz o seguinte: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Olha só, que loucura. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o seu marido. E também, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. 1 Coríntios 7:4. Está dizendo que o corpo do marido pertence à mulher. O corpo da mulher pertence ao seu marido. Ou seja, a gente está falando aqui de prazer, a gente está falando aqui de carinho, de carícias, e está falando de sexo.
o sexo é para ser desfrutado pelo homem e pela mulher dentro do casamento, na situação em que um vai promover carinho para o outro, em que um vai promover prazer para o outro. Assim como na relação de entrega do casamento, em que um vai se esforçar para amar o outro, para servir o outro, assim também a gente vai ver dentro da relação sexual dentro do casamento, em que um vai servir o outro, em que um vai se entregar pelo outro. O meu corpo não é meu, é da minha esposa. Então, se é para eu ter prazer, ele precisa ser proporcionado pela minha esposa. O corpo da minha esposa é meu. Se é para ela ter prazer, eu sou responsável por proporcionar esse prazer a ela. Não é pra gente ficar separado, cada um proporcionando prazer para si mesmo, autogratificação sexual. Não, é pra eu proporcionar prazer a ela, porque o corpo dela é meu. É pra ela proporcionar prazer pra mim, porque o meu corpo é dela. Assim também a gente vê lá em Cântico dos Cânticos 7:10, que fala assim: a mulher fala, eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Olha só que bonito. A mulher reconhecendo que ela pertence ao marido dela. Eu sou dele. E o marido deseja ela, ou seja, ele também é dela. Ele também pertence a ela. Quando um pertence ao outro e um busca o prazer do outro, a gente não vai ter aquele problema da pessoa ficar se gratificando a si mesma, procurando essa gratificação. Não, porque a minha esposa me gratifica. Eu gratifico a minha esposa. Se a gente vive e busca viver uma relação sexual saudável, a gente não vai precisar ficar correndo para masturbação. E terceiro, para a gente entender o plano de Deus para o sexo e para o prazer de acordo com a Bíblia, a gente pode olhar para uma passagem bem específica, que é 1 Coríntios 7:5. Então a gente viu em 1 Coríntios 7:4 que fala que o corpo da mulher é do homem e o corpo do homem é da mulher, dentro da relação do casamento. 1 Coríntios 7:5 vai falar a respeito de o homem e a mulher não se recusarem um ao outro. Ou seja, homem e mulher que se casam, que se unem no casamento, eles precisam buscar essa vivência, essa experiência do sexo. Às vezes é desafiador, às vezes a pessoa não tá tão afim, às vezes tem várias coisas na vida que acontecem, estresses, discussões, desentendimentos que vão fazer com que o casal sofra na área sexual. E aí a responsabilidade do casal, do homem e também da mulher, buscar ajuda, buscar resolver e não correr para o lugar errado, que é o isolamento, que é a masturbação. Não, vamos resolver o problema. Vamos entender que o sexo é algo bom, criado por Deus, faz parte do casamento, justamente para unir o casal, para ter prazer, para procriação. É uma bênção que Deus deu. Mas aí a gente vai ver que nesse caso, 1 Coríntios 7:5 vai mostrar pra gente uma especificidade bem interessante, que é a seguinte: Paulo fala lá, não se recusem um ao outro, tá? Casais casados, homem e mulher, não se recusem um ao outro, exceto, olha aqui, a única exceção, só existe uma exceção para o homem e a mulher ficarem sem a vivência do sexo por algum determinado tempo. Ele fala assim, exceto por mútuo consentimento, ou seja, desde que os dois concordem com isso, e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Para se dedicarem à oração. Então essa é a única especificidade que Paulo coloca. Ele fala assim, ó, casais casados, façam sexo. A única situação de vocês ficarem sem durante algum tempo é que vocês concordem com isso e vocês se distanciem um pouquinho disso para vocês se dedicarem à oração. Ou seja, ele não fala assim, se vocês ficarem um tempinho sem sexo, aproveitem para praticar a masturbação. Aproveitem para se conhecer melhor. Aproveitem para poder se preparar para quando vocês estiverem juntos, vocês saberem o que traz prazer para você mesmo. Não, ele não fala isso. Ele fala, a única exceção é se vocês se distanciarem um pouquinho dessa prática para a oração. Ou seja, a gente tem mais uma demonstração bíblica de que masturbação não está nos planos, não está incluso no pacote. Não. A gente entendeu que o plano de Deus para o sexo e para o prazer, de acordo com a Bíblia, é de que sexo é uma bênção para homem e mulher desfrutarem dentro do casamento, de que o corpo de um
pertence ao outro, ou seja, se o meu corpo não pertence a mim, eu não vou ficar trazendo prazer para mim mesmo. Essa é a responsabilidade da minha esposa. Assim como é a minha responsabilidade trazer prazer para ela. E terceiro, a gente viu que masturbação não está autorizada no caso do casal ficar um tempo sem sexo. Não, não. É só para oração. Fora isso, aproveitem o sexo. Aproveitem e busquem ajuda para resolver as dificuldades que existem nessa área, se elas existirem. Tá certo? Guerreiros, já passamos aqui pelo seguinte. Primeiro, entendemos que a Bíblia não fala diretamente sobre masturbação, mas que dentro do contexto, do panorama geral, a gente pode entender qual que é a recomendação bíblica a respeito disso. Segundo, entendemos o que é masturbação e o que não é também, e a gente entendeu que masturbação é o quê? É autogratificação sexual. A gente viu que gratificação sexual é algo maravilhoso, é o sexo, é prazer, mas a autogratificação é problemática. Por quê? Eu estou procurando prazer para mim mesmo. E a gente acabou de ver por que a Bíblia mostra pra gente que isso é problema. Porque sexo, prazer de orgasmo, de sexo, é para ser vivenciado dentro da relação do casamento entre homem e mulher. Então, por causa dessas razões, a gente já pode cravar biblicamente que masturbação não é uma prática adequada. Não é uma prática adequada para a vivência da sexualidade. E agora a gente vai ver que a masturbação acaba atrapalhando no casamento. E não só no casamento, mas a gente vai ver os prejuízos que a masturbação traz para várias áreas da nossa vida. A gente já entendeu que, biblicamente, a masturbação não é uma prática adequada. Agora a gente vai ver que, além disso, existem vários problemas na prática da masturbação que mostram pra gente que tem alguma coisa errada aí, que ela não é boa, que realmente não faz bem nem para nós, nem para quem a gente ama. Então a gente vai conhecer agora os 3 estragos da masturbação e, por fim, logo na sequência, a gente vai conhecer quais são os princípios para a gente poder deixar de ser um escravo da masturbação. Então fica comigo aqui, se você está gostando, deixa uma curtida, deixa um comentário também dizendo se está fazendo sentido para você. Quais são os estragos, os 3 estragos da masturbação? Vamos lá. A gente entendeu que não é biblicamente adequado, não é biblicamente recomendada a prática da masturbação. Mas, além disso, ela traz muitos problemas pra gente. Primeiro problema, primeiro estrago que ela traz é pra você mesmo. Pra você mesmo. Masturbação gera o quê? Ela gera compulsão e vício, tá certo? Tem muita gente que acha que masturbação traz alívio, né? A pessoa vai atrás da prática da masturbação pra se aliviar, porque ela tá se sentindo muito cheia de desejo, cheia de impulso sexual. Só que o que a gente vai ver na prática é que a masturbação não traz alívio, não. Ela traz pra você um desejo maior ainda, de você repetir aquela experiência. E talvez você já tenha passado por isso, talvez você já tenha caído na prática da masturbação só pra perceber que algum tempo depois, às vezes um dia depois, você já tá com aquele desejo ainda aumentado, você quer voltar pra aquela experiência. Aquilo não alivia você, aquilo gera compulsão e vício. E por que que isso acontece? Acontece porque existe no nosso cérebro um negócio chamado sistema de recompensas. E esse sistema de recompensas, ele é ativado de uma forma muito poderosa pela masturbação, pela pornografia. Ou seja, toda vez que uma pessoa tem contato com um conteúdo pornográfico, com um conteúdo sensual, ou que uma pessoa ela fica imaginando cenas sexuais, sensuais, ela fica fantasiando, ou ela fica praticando a masturbação, ela vai gerando em si mesma a descarga de algumas substâncias aqui no seu cérebro que geram a sensação química de prazer. E essa sensação química de prazer faz com que o seu cérebro entenda que, opa, eu quero voltar a ter essa sensação é gostosa. Esse caminho que a gente trilhou aqui para chegar no prazer foi gostoso. Então o seu cérebro, ele vai se viciando, ele vai adquirindo essa compulsão em buscar essa mesma fonte. Por quê? Esse tipo de prazer químico que a pornografia e a masturbação descarregam no nosso cérebro é muito intenso, é muito forte. E por causa disso, ela gera compulsão e vício. Esse é o primeiro problema. E assim, a masturbação estraga você. Por quê? Uma pessoa que está com compulsão pela masturbação, que não consegue ficar alguns dias sem, não consegue ficar algumas semanas sem essa prática, ela está tendo problemas na sua vida profissional,
no seu desenvolvimento pessoal. Por quê? Ela de repente não vai ter mais tanto foco quanto ela poderia. Ela não vai ter mais aquele comprometimento com as suas atividades. Ela vai se tornar uma pessoa procrastinadora, ou seja, que vai deixando as coisas mais importantes sempre para depois. As coisas estão sempre sendo resolvidas na última hora. Por quê? Isso é sintoma do vício da compulsão da masturbação. Porque o seu cérebro ele vai sendo condicionado a procurar prazer sempre nessa mesma fonte. E assim as outras coisas da vida parece que perdem a graça. Trabalhar perde a graça, estudar perde a graça, se desenvolver perde a graça. Pornografia e masturbação vão gerar compulsão e vício. E assim vão estragar você. Segundo estrago que a masturbação traz é para o sexo. É para o sexo. Tem gente que acha assim, não, masturbação é uma forma de eu me preparar para o sexo. Porque daí eu tô me conhecendo. Eu sei aonde que eu sinto prazer. Tem gente que indica, inclusive, a masturbação para você ir treinando, para você, por exemplo, conseguir durar mais, para o homem conseguir aguentar mais na hora da prática sexual. Cara, presta bem atenção, a masturbação vai estragar o sexo, sabe por quê? Porque ela vai gerar em você expectativas distorcidas para a hora do sexo. Pensa bem, pensa bem. Imagina que você fosse uma pessoa que está começando a vida do zero, que ainda não tem conhecimento, não tem experiências com a pornografia e a masturbação, tá? Imagina que você não teve esse tipo de conteúdo, você não viu pessoas nuas, não viu conteúdos sensuais, você não praticou a masturbação se excitando com aquilo, você não tem essa vivência. Imagina, essa pessoa, quando ela se encontrar, né, o homem, por exemplo, que se encontrar com a sua esposa, ele se casou com a esposa, e aí ele vai ter a vivência do sexo com a sua esposa, ele vai achar tudo maravilhoso. Ele vai olhar para sua esposa e vai achar a mulher mais linda do mundo. Por quê? Ele não teve os seus parâmetros corrompidos. Ele não ficou enchendo a sua cabeça com um parâmetro estético que o mundo diz que isso aqui que é bonito. E daí ele olha para a esposa e fala, mas ela não é bem como aquelas que eu vi lá. Não. Ele não ficou poluindo a sua mente, o seu coração, as suas atitudes, as suas mãos, com algo que gerou para ele uma expectativa. E daí quando ele olha para a esposa, quando a esposa toca ele não sente aquela mesma sensação. Não. Ele não tem esses parâmetros viciados. Então para ele o sexo é algo maravilhoso. Para ele a esposa é maravilhosa. Para ele o toque da esposa é maravilhoso. Porque ele não ficou viciando o seu corpo em um determinado tipo de toque. E isso aqui, as pessoas que estudam essa temática do sexo realmente, fisioterapeuta pélvica inclusive, que são sérias, vão mostrar pra gente, vão explicar pra gente que acontece de fato um tipo de expectativa distorcida para a própria manipulação do seu órgão genital. Porque, por exemplo, o homem que pratica a masturbação, ele vai exercer no seu pênis uma determinada pressão. Ele vai apertar o seu pênis com uma determinada força. E a pessoa que se vicia, que adquire essa compulsão, ele vai precisando exercer uma força, uma pressão cada vez maior para poder ter a sensação tátil ali, a sensação do toque de algo que dê prazer para ele. E sabe de uma coisa? Não existe nenhuma vagina no mundo que gere essa mesma pressão. Não. Mesmo a mulher que tem o seu sistema ali pélvico, a sua musculatura pélvica mais bem desenvolvida, ela não consegue gerar a mesma pressão que a mão do homem pode gerar no pênis. Então, com isso, muitos homens estão se frustrando na relação sexual. E estão até mesmo desistindo do sexo porque não tem aquela mesma sensação que tem com a masturbação. Então, veja, expectativas distorcidas para o sexo estragam o sexo causado pela masturbação. Mesma coisa para a mulher. Mulher tá na mesma coisa. Se a mulher vai e se estimula, especialmente se a mulher usa, por exemplo, objetos, um vibrador, por exemplo, existe ali uma frequência, existe ali um tipo de toque que vai ser causado nela, em que ela vai gerar uma expectativa que o marido dela não vai conseguir cumprir. Ele não vai ter a mesma velocidade, a mesma frequência, ele não vai ter o mesmo tipo de desempenho que aquele objeto ou que a mão daquela mulher vão gerar para ela. Expectativa fica distorcida. Ela vai para a relação com uma expectativa e que daí o marido dela vai frustrá-la. E com isso vão ter feridas, vão ter prejuízos para a relação sexual dentro do casamento. Então você vê que a masturbação estraga o sexo.
Ela faz com que você deseje algo que a sua esposa, que o seu marido não vão conseguir cumprir. Quão maravilhoso seria se a gente pudesse se despir dessas expectativas, né? E usufruir e desfrutar do prazer que a gente tem na relação do casamento, que a minha esposa pode dar pra mim, que o meu marido pode dar pra mim, não é verdade? Terceira questão, terceiro estrago que a masturbação traz é para nossa relação com Deus, para nossa relação com Deus. Por quê? A gente vê que ela traz pra gente a culpa, ela traz pra gente a vergonha, justamente porque é pecado. E quando a gente continua escravo dessa prática, repetindo, reincidindo nessa prática, a gente vai entender que, cara, eu tô ferindo a vontade de Deus. Eu tô sendo completamente contrário àquilo que Ele me ensina, aquilo que Ele ordena pra minha vida e que é bom. Porque a palavra fala pra gente que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, quando a gente anda nos caminhos do Senhor, a gente sente alegria, a gente se sente feliz, a gente tem alegria de verdade, porque aquilo é bom, é perfeito, é agradável para nós. Então a gente vê que pornografia, que masturbação estraga a nós mesmos, masturbação estraga o sexo, masturbação estraga a minha relação com Deus. E tem um extra aqui, masturbação também estraga muitos relacionamentos, tá? Por quê? Especialmente para quem está praticando a masturbação associada à pornografia. A gente coloca um extra aqui, que é esse perigo muito grande, que a masturbação, ela muitas vezes vai estar associada a pensamentos impuros, a um olhar impuro, ou mesmo a conteúdos impuros em vídeos, em imagens, aonde a pessoa vai se excitar com outras pessoas. Ela vai estar sendo infiel de uma forma muito literal. E a palavra fala pra gente, Jesus falou pra gente, que quem olhar pra alguém com um olhar impuro, cobiçando aquela pessoa que não é sua esposa, que não é o seu marido, está cometendo adultério no seu coração. Ou seja, a masturbação pode levar você até mesmo à prática do adultério, quando ela está associada a esses pensamentos com outras pessoas, pensamentos impuros. Então a gente entendeu que masturbação estraga a minha própria vida, estraga a minha relação com as pessoas que eu mais amo no sexo e também com relação à questão da infidelidade, do adultério. E terceiro, a masturbação estraga a minha relação com Deus. Ou seja, a gente vê aquilo que Romanos fala que é o caminho de morte. Caminho de morte. Ou seja, quando uma pessoa tem um trabalho, ela espera receber um salário, não é verdade? Se uma pessoa trabalha com uma determinada capacidade, com uma determinada habilidade, com um determinado comprometimento, ela vai receber o seu salário de acordo com aquilo, né? Pelo menos é isso que a gente espera. Que a pessoa que se dedica bastante, que se esforça, que tem um alto nível técnico de execução, ela vai receber um salário bom. A pessoa que não se compromete muito, que não se esforça, que não se dedica, ela vai receber um salário ruim e corre até o risco de perder o seu emprego. Não é verdade? A gente tem causa e efeito, a gente tem consequências para as coisas. E a palavra de Deus fala pra gente lá em Romanos 6:23 que a consequência do pecado é a morte. Mais especificamente fala assim, o salário do pecado é a morte. Ou seja, a partir do momento em que a gente está se engajando com algo que é pecado, a gente está produzindo morte. E a gente viu que masturbação, além de ferir completamente a vontade de Deus para o que é o sexo, a gente acabou de ver que ela estraga muita coisa, que ela mata muita coisa. Ela mata a nossa produtividade, o nosso foco, nosso desenvolvimento pessoal. Ela mata os nossos relacionamentos. Ela mata a minha relação com Deus. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Mais uma evidência, portanto, de que masturbação é sim pecado, porque é um caminho de morte. E agora? Olhamos para o que a Bíblia nos diz e entendemos que masturbação, por ser um caminho de autogratificação sexual, ela está ferindo aquilo que Deus nos deu como algo bom, que é o sexo, que é para ser desfrutado por homem e mulher dentro do casamento. Ou seja, biblicamente não é bom a gente praticar masturbação. Além disso, a gente viu que masturbação traz muitos problemas. Muitos problemas. E a gente viu, portanto, que ela é um caminho de morte. Caminho de morte é pecado. Agora, diante disso, o que eu posso fazer? Como é que eu posso deixar de ser um escravo da masturbação? E esse aqui é o nosso último ponto
da nossa live de hoje. Como então eu posso deixar de ser um escravo desse tipo de prática? Porque a gente já entendeu que isso vicia, isso gera compulsão, isso faz com que você faça isso, mesmo sem querer, mesmo que você não queira mais fazer, você acaba caindo. Então como é que a gente pode deixar de ser um escravo da masturbação? E aqui eu vou passar para você 3 princípios, 3 atitudes eficazes, práticas, que eu mesmo coloco em prática, que eu ensino para os nossos alunos na jornada livre da pornografia, que você vai poder colocar em prática desde já, tá? 3 princípios para deixar de ser um escravo da masturbação. Primeiro, com relação à nossa mentalidade. Mentalidade. A gente precisa mudar uma chave aqui na nossa cabeça a respeito daquilo que a gente entende do que é masturbação, tá? A Bíblia fala pra gente, 1 Coríntios 6,12, fala assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Olha só que precioso esse versículo, 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ou seja, a sua mentalidade precisa ser assim, cara, se a masturbação tá me dominando, se ela tá me dominando, então eu preciso fazer guerra contra ela. Se ela tá gerando em mim uma compulsão, um desejo que faz com que eu, prejudique minha relação mais preciosa de todas, que é a minha relação com Deus. Se ela tá estragando a relação que eu tenho com as pessoas que eu amo. Se ela tá acabando com a minha produtividade, com o meu foco, com o propósito que Deus tem pra minha vida. Eu preciso dar um basta nisso. A nossa mentalidade precisa ser, isso aqui está me dominando, então isso aqui não me convém. E eu não deixarei que nada me domine. Tem outro versículo muito importante que é Gálatas 5:1, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Guerreiro, nós fomos libertados por Cristo, nós temos liberdade em Cristo e por isso não podemos nos deixar submeter a um jugo de escravidão. Você foi liberto por Cristo para ser livre, para ser livre. E o que é a liberdade? Liberdade é a gente viver de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando a gente conhece a vontade de Deus, quando a gente busca viver a vontade de Deus, a gente vive em liberdade. Não aquela liberdade que o mundo traz pra gente, de dizer que faça o que você quiser. Não, a gente sabe que o que a gente quer, que o nosso coração quer, é pecaminoso, é impuro, vai trazer problema pra nós e pras pessoas que a gente ama. Não, eu quero me submeter, não a um jugo de escravidão. Não, eu quero me submeter à vontade de Deus. Por fim, em relação à nossa mentalidade, 1 Tessalonicenses 4, 3-4, que fala assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Ou seja, qual que é a mentalidade que a gente precisa ter? De que, a Bíblia está falando para mim para eu me controlar, para eu não ficar cedendo aos meus desejos. Eu tenho desejos, mas eu posso lutar contra eles. Eu posso refrear os meus desejos. Eu posso me abster da imoralidade sexual. Eu não sou um animal. Eu não sou um animal que está sendo empurrado para o pecado e que vai descontroladamente viver aquilo que os seus impulsos levam. Não. Eu sou um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Em Jesus eu tenho liberdade, inclusive, para lutar contra os meus desejos impuros, contra aquilo que está me empurrando para algo que é contrário à vontade de Deus. Então, guerreiro, é difícil lutar contra a masturbação? É difícil. É difícil lutar contra o pecado. É difícil lutar contra inveja, contra a preguiça, contra a procrastinação. É difícil a gente lutar contra a nossa falta de desejo de amar o próximo. É difícil. A luta contra o pecado é difícil. Mas Jesus sabe exatamente o que a gente precisa para poder vencer o pecado, porque ele venceu em todas as situações. Ele venceu o pecado no nosso lugar. E ele prometeu e ele cumpre. Está ao nosso lado para nos ajudar a combater o pecado. Então se apegue a ele para refrear esses desejos. Primeira questão é essa, a mentalidade de que é possível você resistir a esses impulsos da masturbação. Segundo,
identificar a causa mais profunda desse desejo pela masturbação. Ou seja, cara, eu me sinto um escravo da masturbação. Eu tenho um desejo pela masturbação. Então a gente precisa identificar o que está me levando àquilo, qual que é a causa mais profunda. Por quê? Muitas vezes as pessoas estão procurando a masturbação para poder anestesiar alguma dor que ela tem. Ou seja, você tem um sentimento de rejeição, você tem um sentimento de ansiedade, você está enfrentando estresses mais variados na vida, você está enfrentando frustrações no seu cotidiano, você está enfrentando a solidão. Cara, a gente tem várias dores, a gente tem vários machucados que acontecem na nossa vida e muitas vezes as pessoas estão procurando anestesiar esses machucados com a masturbação. Por quê? Porque a masturbação traz ali um prazerzinho passageiro, um prazerzinho químico, que faz com que você por alguns instantes se desconecte, se desligue daquilo. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa parar de agir como um viciado na droga. Cara, eu não posso continuar indo para aquela droga ali. Ela me anestesia por alguns segundos, mas ela destrói completamente a minha vida. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso identificar o que está me levando a buscar essa droga. O que está me impulsionando nesse caminho da masturbação. E aí, a partir do momento que eu identifico quais são essas minhas dores, eu vou poder ser intencional para resolver o problema na raiz. Ou seja, se as minhas dores têm sido o estresse, as frustrações, cara, eu vou entender, cara, a masturbação não vai resolver nada para mim, não. Ela só vai estragar ainda mais isso tudo que eu estou vivendo. Então, eu vou me focar em resolver o meu problema na raiz. Estou enfrentando o divórcio, estou enfrentando algo muito doloroso na minha vida. O que eu vou fazer? Eu vou me viciar na masturbação? Não. Eu vou procurar ajuda para poder superar essa dificuldade que eu estou vivendo e não viver como um escravo da masturbação. Identifique quais são as causas mais profundas e entenda que masturbação não vai resolver o seu problema. Busque ajuda quando for preciso, lute para resolver o problema na raiz, para não ficar recaindo nesse tipo de lixo, tá certo? E terceiro princípio, e aqui é o princípio que vai colocar a gente em movimento. Por quê? A gente viu que a nossa mentalidade precisa ser de, cara, eu não vou ser um escravo da masturbação, né? Então eu posso resistir àquilo. Segundo, eu vou identificar qual que é a raiz desse meu problema, o que está me empurrando para a masturbação. Agora eu vou partir para a ação buscando o prazer no lugar certo. Terceiro princípio é você buscar o prazer no lugar certo. Por quê? Masturbação está prometendo para você um prazerzinho passageiro para você tentar anestesiar as dores da sua vida, mas isso não é bom, você já entendeu que isso estraga completamente a sua vida. Então eu preciso buscar o prazer no lugar certo. Guerreiro, entenda o seguinte, masturbação e pornografia não são as donas do prazer, não são, tá? Prazer não é propriedade do diabo, não é propriedade da pornografia, da masturbação, não, não, não. Não é só ali que a gente encontra prazer, não. Prazer a gente pode encontrar em muitas fontes diferentes. E a gente entendeu que prazer é algo bom, é algo que faz bem pra gente, que coloca a gente em movimento. E eu posso encontrar prazer em outras fontes. Ou seja, se eu sinto um desejo muito grande de prazer, eu posso encontrar prazer, por exemplo, numa prática esportiva. Cara, se eu começo a colocar o meu corpo em movimento para fazer um esporte com frequência, com regularidade, eu vou experimentando, olha só que maravilhoso, eu experimento no meu cérebro os mesmos hormônios, as mesmas substâncias de prazer que a pornografia e a masturbação causam para minha vida. Ou seja, masturbação não é a dona do prazer, não. Não é só ali que você encontra algum tipo de prazer. Eu posso encontrar numa prática esportiva, eu posso encontrar prazer no próprio sono. Quando a gente dorme com qualidade, em quantidade adequada, a gente sente prazer. Tem pessoas que até mesmo vão sentir, vão ter uma poluição noturna, vão ter um orgasmo durante a noite porque estão sentindo prazer simplesmente pelo sono, que é relaxante, que é maravilhoso. Cara, você se alimentar bem, você cuidar do seu corpo, do templo que Deus deu para você, o templo do Espírito Santo, cuidar de uma forma adequada, vai trazer prazer para você. E não só o corpo, mas cuidar da sua mente. Ler bons livros,
estudar, se desenvolver, isso traz prazer pra gente. Às vezes é um prazer que requer um pouco mais de esforço, porque a pornografia e a masturbação vão oferecer pra você um caminho fácil, um caminho de você só clicar aqui, de você só mexer aqui no seu órgão sexual e você vai ter um orgasmo. Mas o prazer que a gente pode ter com a disciplina, com o comprometimento em cuidar do nosso corpo, da nossa mente, dos nossos relacionamentos, do ambiente onde a gente vive, da gente estar em contato com o nosso Deus, cara, esse prazer vai ser muito maior, muito superior. E o prazer que a gente tem com Deus, ele é eterno, ele não dura só um momentozinho passageiro da masturbação, ele é eterno. Então, por fim, eu recomendo pra você, cara, busque o prazer no lugar certo, inclusive na própria palavra de Deus. Porque a gente viu nessa live aqui de hoje, nessa mentoria de hoje, o quê? A gente viu que masturbação não é algo que está de acordo com a vontade de Deus para o sexo. Não, tá contrário. Mas além disso, na própria palavra de Deus, eu posso encontrar prazer. A Bíblia fala isso lá no Salmo 119. Salmo 119, 15 e 16 fala assim: eu meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Ou seja, eu vou olhar para a vontade de Deus, eu vou procurar entender qual que é a vontade de Deus. E aí conclui falando assim: eu tenho prazer nos teus decretos, eu não me esqueço da tua palavra. Guerreiro, a palavra de Deus pode trazer prazer para você. O pessoal tá compartilhando, cara, ver lives, ouvir louvores, estar no meio de pessoas, de outros irmãos na fé. Cara, quando a gente tá buscando intencionalmente a comunhão com Deus, a gente tem prazer, a gente encontra o prazer de estar junto com o nosso Pai, que tanto nos ama, que quer nos resgatar desse lamaçal do pecado. Procure o prazer intencionalmente a cada dia na palavra de Deus. E assim, eu quero fazer inclusive um convite para você, agora que a gente passou por todo esse entendimento de que masturbação é sim, biblicamente, algo que está fora da vontade de Deus. A gente viu que masturbação traz vários prejuízos para a nossa vida que mostram que é um caminho de morte, que é pecado. E a gente conheceu quais são as recomendações para você deixar de ser um escravo da masturbação, mudando a sua mentalidade, mudando as suas atitudes diante dos desejos, ou seja, eu vou identificar o que está me levando para esse caminho tortuoso da masturbação e, por fim, buscar o prazer de uma forma intencional naquilo que Deus tem para mim. E se você gostaria de se aprofundar ainda mais naquilo que a palavra nos diz, não só para entender o problema da masturbação, da pornografia, mas para entender qual que é a solução para esse problema, para a gente pegar e olhar para a Bíblia como ela mesma se descreve, como uma arma, como uma espada, para cortar o mal do pecado pela raiz, para a gente combater o diabo com a arma certa. Quero convidar você a participar com a gente da Maratona da Liberdade. A Maratona da Liberdade é um desafio de 21 dias, onde você vai maratonar 21 dias da Palavra de Deus, vai mergulhar na Palavra de Deus e entender, a partir da Palavra de Deus, como que a gente pode combater a masturbação, a pornografia. Você vai ter desafios a cada dia, você vai ter uma aula bem direto ao ponto, cerca de 10, 15 minutos, e aí você vai ter um desafio prático para você colocar aquele aprendizado daquela aula em prática na sua própria vida, guerreiro. É um desafio incrível, maravilhoso e é muito acessível. Então você que quer participar com a gente da Maratona da Liberdade, se armar com a palavra de Deus para combater a pornografia e a masturbação, vai no link que está aqui na descrição desse conteúdo aqui para você poder participar com a gente da Maratona da Liberdade, tá certo? Guerreiros, muito bom estar com vocês. A gente acabou passando um pouquinho do nosso tempo aqui porque foi bastante conteúdo. Eu quero saber se você gostou, se fez sentido para você. Se você gostou desse conteúdo, dessa live aqui, deixa uma curtida nesse conteúdo, compartilha com mais pessoas, tá? Eu vou deixar a gravação disponível, compartilha com pessoas que podem ser abençoadas ao entender o que a Bíblia fala a respeito de masturbação. E também deixa um comentário dizendo se isso fez sentido pra você, tá certo? Guerreiros, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.